A paz do Senhor, jovens da Carvalho Leal, boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos começar o nosso culto do grupo 1 com a oração inicial pelo irmão Jonatas. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Vamos iniciar um culto nessa noite, Pai. Quero que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um que vai ministrar, Pai. Quero que o Senhor venha abençoar o louvor, quero que o Senhor venha abençoar a palavra, Senhor. E que não Ele dê a palavra, que o Seu Espírito Santo dê a palavra a nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos ouvir um louvor com nosso irmão Tiago. Oi galerinha, tudo bem? Paz do Senhor, vamos tocar o hino agora, né? Quero conhecer Jesus e é isso aí. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Agora vamos ter nossa palavra, né? Bom, esses dias eu estava lendo a Bíblia, né? Eu leio... Todo dia quando eu leio, eu anoto, faço um resumo no meu celular das partes mais importantes que eu achei em um determinado capítulo. Só que quando eu cheguei em Romanos, eu li Romanos 8, eu não consegui fazer um resumo. Eu tive que dizer, irresumível, é o capítulo perfeito. Então, eu já começo dizendo para vocês que se vocês quiserem saber mais sobre essa palavra que eu vou dar agora, leiam Romanos 8. Leiam Romanos 8, não tem explicações, Romanos 8 é top. Vamos lá. Eu tirei aqui algumas lições de Romanos 8, que são os benefícios do Espírito Santo. Os benefícios de aceitar ao Espírito Santo, aceitar Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 2, diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Basicamente, aqui diz que muitas das vezes a gente se esforça muito para andar com Cristo, né? Para a gente seguir as suas leis firmemente. Só que por causa de um erro, por causa de alguma coisa que nós fazemos errado durante o dia, a gente se sente culpado. A gente se sente que Cristo não está mais com a gente. Porém, aqui diz que se a gente continuar seguindo, andando e seguindo o Espírito, não há mais condenação para nós. Então, Jesus nos livra da lei do pecado. Tudo que a gente precisa é se arrepender verdadeiramente e seguir os seus mandamentos.
Também diz aqui em Romanos, no capítulo 8 ainda, versículo 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para a gente ter todos esses benefícios, a gente precisa ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque se o Espírito habita em nós, nós não pertencemos mais à carne. Se vocês prestarem atenção, aí diz que, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, o verbo ser é diferente do verbo estar. Porque viver é ser é viver. Porém, estar é um verbo que expressa algo temporário. Então, se a gente tem o Espírito de Deus, nós não somos da carne. A gente não pertence mais à carne. A gente pertence ao Espírito de Deus. Então, nós somos do Espírito Santo. Nós pertencemos a Ele. Então, um erro nosso não nos julga para o resto da nossa vida. Basta a gente pedir do Espírito Santo um renovo. Só que para isso é necessário que o Espírito de Deus habite em nós, certo? Outro benefício a gente encontra em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E se nós, já no versículo 17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, aqui, basicamente, a gente vê que o Espírito, ele nos tira o medo. A gente não precisa mais temer os males dessa terra. O Espírito nos torna filho de Deus. E se a gente é filho, consequentemente, a gente também é herdeiro. Porque a nossa herança é composta por bens espirituais e por bens materiais. E todas as nossas necessidades podem ser supridas em Deus, através dessa herança. E tem uma diferença entre a herança carnal aqui e a herança de Deus. E basicamente aqui a herança carnal, para a gente receber, a gente precisa que a pessoa que é responsável por essa herança morra, no caso, o nosso pai. Já na herança de Deus, a gente recebe boa parte dessa herança já em vida mesmo. Quando a gente aceita Jesus, a gente já tem uma parte dessa herança, porque Cristo morreu por nós e o nosso Pai nunca morre. Então a gente já tem nossa herança aqui na terra mesmo, que se chama Espírito Santo, que é nosso amigo. Também no capítulo 26 diz que, da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, basicamente, está presente dificuldade, o Espírito nos ajuda a orar. A gente não sabe como orar, mas o Espírito nos ajuda, ele nos ajuda a pedir como deve. Então, quando a gente estiver fraco, a gente pode recorrer ao nosso amigo, que se chama Espírito Santo. É isso que ele é nosso amigo. E você pode conversar com ele, orar, dizer todos os seus problemas, suas necessidades, dizer os teus pecados, tuas falhas, tuas fraquezas, que ele vai estar lá para te ajudar. Mesmo que você não saiba como falar, o Espírito Santo te auxilia nisso. E como fazemos para receber o Espírito Santo? Para ter todas essas vantagens? E são só algumas que estão só no capítulo 8, né? Mas se você ler a Bíblia, nós temos inúmeras vantagens. Basicamente, quando a gente crê em Jesus e se arrepende do nosso pecado, a gente já recebe o Espírito Santo. Não é porque a gente não sabe falar em línguas, ou que a gente não tem dom da revelação, etc., que a gente não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é gratuito, é grátis. A gente só precisa aceitar Jesus, como diz em Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Cara, só precisamos pedir, só pede. Fala, Deus, eu quero o Espírito Santo. Deus, eu quero o Espírito Santo. Aceita Jesus. Que com certeza absoluta Deus irá dar o seu Espírito Consolador e amigo para nos auxiliar nessa nossa difícil vida. Amém? Agora nós vamos ouvir nosso irmão Rian, que vai trazer uma palavra pra gente. Hoje, gente, eu fiquei com a leitura da palavra e ela se encontra em Salmos 42:11, que diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu escolhi essa
esse versículo porque ele fala muito sobre esperança, né? E é o que a gente está precisando agora, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, nessa quarentena. E que a gente possa esperar em Deus, que a gente possa continuar orando e confiando nele, porque Deus vai nos honrar e Ele vai fazer com que isso tudo acabe logo, eu creio. E tudo vai voltar ao normal e nós vamos voltar com força ainda e com muitos mais jovens, eu creio. Amém? E agora, para finalizar, vamos ouvir uma palavra de agradecimento com a irmã Yari. Eu quero falar principalmente para os nossos líderes, obrigado por o bom trabalho que eles estão fazendo. O fato de que vocês estejam trazendo uma palavra abençoada para a gente é realmente gratificante nesse tempo. Essa palavra cheia de verdade, de amor, lembra para a gente o que realmente é importante e qual é o nosso foco. E o nosso foco é Deus. Então a gente tem que deixar Ele entrar em nosso coração para Ele não sair nunca mais. Boa noite e paz do Senhor.